Ora, o tema que eu escolhi para hoje apresentar é um tema que, de certa forma, e vou ser muito sincera, de certa forma me traz muita curiosidade. A partir do momento que comecei a estudar a doutrina espírita e todos os seus fundamentos, os seus pilares, a reencarnação acabou por ser-me apresentada como um dos pilares da doutrina espírita. Para além da existência de Deus, da imortalidade da alma, da pluralidade dos mundos habitados, das leis morais, é assim, a reencarnação é, sem dúvida, um dos pilares da doutrina espírita. E é um assunto que acaba por trazer muita curiosidade e acerca do qual eu resolvi estudar para tentar perceber o que é, no fundo, a reencarnação e como é que ela se processa. E é esse meu estudo, então, que eu vos vou apresentar hoje aqui. Ora, a doutrina espírita e no livro do Evangelho segundo o Espiritismo acabam por nos definir o que é a reencarnação. E a reencarnação é entendida como sendo o quê? A volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas num outro corpo, novamente constituído, que nada tem a ver com o primeiro. Ou seja, umas vezes podemos vir homens, outras vezes mulheres, umas vezes de raça negra, raça chinesa, qualquer coisa. No fundo, na reencarnação e no processo de reencarnação nós acabamos por ter o quê? Um outro corpo, novamente constituído. E esse corpo, o nosso invólucro material, nada tem a ver com o primeiro. E vamos tendo sucessivas reencarnações ao longo da nossa existência. Por isso, por vezes, e chegou-se a pensar que a reencarnação seria o quê? Uma punição para o espírito. Alguns pensavam assim, mas não é isso que, num dos livros da codificação de Kardec, a Gênese, nos diz. A encarnação não é uma punição para o espírito, é sim uma condição inerente à nossa inferioridade e é um meio de progressão, de irmos evoluindo. Não conseguimos evoluir sem voltar a quê? A um corpo material. O espírito, para evoluir, necessita desse meio material para o seu progresso. Daí que a reencarnação é uma oportunidade na nossa vida para aproveitarmos, porque é um modo de nós conseguirmos quê? A progressão. Também numa outra obra de Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, nos é explicado que a reencarnação é necessária não só para o nosso progresso moral, mas também intelectual do espírito. Progresso intelectual pela atividade obrigatória do trabalho. Nada se consegue sem trabalho. Progresso moral, porque acabamos por limar as nossas arestas no meio uns dos outros. Ou seja, o ser humano foi feito para viver quê? Para viver em sociedade. Aprender a lidar com todo o tipo de pessoas e com todo o tipo de espíritos, com todo o tipo de situações. Por isso, a reencarnação numa nova vida é uma ferramenta de quê? De aprendizagem. É como se viéssemos à escola voltar a aprender algo que ainda não tínhamos aprendido, ou então repetir, quem sabe até, alguma matéria que não tínhamos estado tão bem. Quando nós pensamos em reencarnação, é assim, quantas vezes já não ouvimos aquela frase, especialmente dos mais velhos para as crianças: parece que estas crianças de hoje já sabem tudo. E já sabem porquê? Porque elas vêm com a bagagem toda que tinham das existências anteriores. E nós achamos também que quando reencarnamos, nós reencarnamos, pronto, numa família. Não, tudo é planeado.
No mundo espiritual, que é no fundo a nossa casa, o nosso verdadeiro lar, as coisas são planeadas e nós vimos para situações próprias, ou seja, nós afinizamos com as frequências de uma série de outros espíritos. E o espírito, quando vai reencarnar, ele vai reencarnar num determinado continente, num determinado país, numa determinada região desse país e numa determinada localidade dessa região. Nada é ao acaso. Vamos reencarnar com determinadas características culturais, quer seja o idioma, os usos, os costumes, valores, até as tradições, a história, tudo isso que vai ser benéfico para o que nós necessitamos de evoluir. E vamos reencarnar numa determinada família. Quando nós pensamos no espírito já encarnado, ou seja, nós que estamos aqui na Terra, somos espíritos encarnados, é assim, nós somos espíritos encarnados que trazem toda uma bagagem de conhecimentos e experiências que nós adquirimos ao longo da nossa história, das sucessivas reencarnações. Portanto, quando reencarnamos, trazemos toda essa informação. Ao longo da nossa vida terrena, nós vamos enfrentar contradições, vamos enfrentar dificuldades, vamos enfrentar obstáculos até. E também podemos encontrar algumas facilidades. Tudo isso é inerente a tudo aquilo que nós, como espírito, necessitamos para quê? Para o nosso progresso. Acabamos por ter, ao longo da nossa vivência, encontros e desencontros, sempre de acordo com o quê? Com a nossa vontade. Porque todos nós temos aquilo que se chama o livre-arbítrio. Nós somos responsáveis pelas decisões que tomamos e por aquilo que optamos. Ou seja, se estivermos numa encruzilhada, vou pelo caminho da direita ou vou pelo caminho da esquerda? Somos nós que decidimos se vamos pelo caminho da direita ou pelo caminho da esquerda. As decisões que nós tomamos na vida vão ser as decisões que nós temos que ser responsáveis por elas. Nem sempre tomamos as melhores decisões. Às vezes tomamos as piores decisões. Mas não faz mal, se tivermos consciência de que foi uma má decisão, então nós vamos corrigir para a próxima vez. Se não corrigirmos nesta existência, haveremos de vir cá e haveremos de ser quê? Sujeitos, se calhar, ao mesmo desafio, para então aprendermos a tomar a decisão quê? A decisão correta. Por muito que nós façamos, por muito que tomemos decisões erradas, é assim, qualquer existência é sempre um motivo para quê? Para alcançarmos algum progresso. Nunca regredimos. Alcançamos sempre um progresso num ou noutro aspecto. Uma das coisas que a doutrina nos ensina é que não devemos ter sentimentos de culpa. Se não atuarmos bem, há de nos ser dada a hipótese de voltarmos a vir para voltar a atuar bem. Qualquer existência, nós acabamos sempre por quê? Por alguma coisa de bem nós fizemos, algum progresso, algum melhoramento ocorreu para nós, no nosso ser. Ora, o tipo de reencarnação que podemos ter. A reencarnação é um processo do espírito consciente. Ele realiza conscientemente essa reencarnação, ou seja, ele acaba por traçar o seu próprio plano geral para a existência material que vai iniciar. De acordo com as suas limitações, porque não somos todos iguais, é assim, não há um processo de reencarnação igual a outro.
tal como não há um ser humano igual ao outro. Todos somos diferentes, todos os processos de reencarnação serão diferentes. De acordo com as nossas limitações, seremos mais ou menos auxiliados por espíritos de conhecimento superior e com os quais muitas vezes acabamos por ter mais afinidade. Se não estivermos suficientemente equilibrados ou conscientes, então isso será uma reencarnação que programada e será orientada pelo plano espiritual. Ou seja, como eu disse, cada processo de reencarnação acaba por ser diferente. Quase que podemos subdividir em 3 grandes grupos. Temos aqueles que precedem de regiões inferiores, ou seja, que estarão menos evoluídos moralmente e que muitas vezes esses, para um processo reencarnatório desse tipo de espíritos, acabam por necessitar de um tipo de cooperação muito mais complexa, exigem um grande esforço e apoio do plano espiritual e até em termos magnéticos, porque muitas vezes para o processo de reencarnação o próprio espírito nem tem noção de que vai reencarnar e então é necessário um apoio espiritual de modo a quê? De modo a conseguir levar o espírito a um estado quase que adormecido de inconsciência para conseguir efetuar o plano de reencarnação. No outro extremo temos aqueles seres de elevação espiritual, seres com um progresso moral e espiritual muito superior ao nosso, em que aí o processo de reencarnação acaba por ser muitíssimo mais simples, quase que não necessita do processo pré-reencarnatório, do auxílio por parte de outros espíritos amigos, porque no fundo muitas vezes eles reencarnam com missões. Reencarnam com missões do género de, por exemplo, de vez em quando aparecem seres especiais na Terra que levam a quê? Que levam, por exemplo, a um grande desenvolvimento, seja na área da ciência, seja na área da medicina. De vez em quando surgem seres, aqueles que nós conhecemos, os chamados génios, que vêm para quê? Para impulsionar a humanidade toda. São aqueles que nós conhecemos, grandes cientistas, não só na área da ciência, mas também grandes músicos. São aqueles seres realmente de um cariz superior que vêm para elevar o quê? Toda a humanidade. Os processos reencarnatórios serão bastante mais simples. Ora, e depois temos o grupo, se calhar o maior, que somos, no fundo, aqueles medianos. Aqueles medianos que necessitam de quê? Da ajuda dos benfeitores para o seu processo reencarnatório. São aqueles que nem são nem muito bons, nem muito maus, e que passam por processos diferentes. Cada processo, porque cada ser é um ser espiritual diferente, com a sua bagagem, com os seus problemas, mas são processos mais simples. Ora, no livro dos Espíritos, porque a pessoa pode pensar, mas então, quando é que ocorre a reencarnação? É em que instante? No livro dos Espíritos, na questão 344, Kardec perguntou aos espíritos em que momento é que a alma se unia ao corpo. E a resposta foi de que a união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais se vai apertando até o instante em que a criança vê a luz. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ela se encontra no número dos vivos e dos servos de Deus. Portanto, isto foi um momento que apenas na década de 90
com o aparecimento dos microscópios eletrónicos e a evolução da ciência, é um momento que apenas agora, recentemente, foi captado, que é exatamente o momento da concepção, que é quando o gâmeta masculino se une ao gâmeta feminino. Ora, toda a criança então que nasce, tem um espírito reencarnado. E isso faz-nos saber que em cada fecundação que dá origem a uma criança, está lá um ser que tem a sua oportunidade de aprendizagem na Terra. Ora, a doutrina espírita conta vários casos de reencarnação. Eu escolhi um e vou-vos dizer, eu achei que isto seria uma coisa fácil de entender. Cheguei à conclusão que são processos por demais complexos e complicados. E então eu vou tentar mostrar-vos aquilo que eu aprendi. E escolhi um caso que está descrito neste livro, Missionários da Luz, que é de Francisco Cândido Xavier e pelo espírito André Luiz, que conta a vida no mundo espiritual. E entre o capítulo 12 mais no capítulo 13 é contada a história da reencarnação de Segismundo, que foi e é um modelo de uma reencarnação que foi planeada. E nós vamos ver que essa reencarnação vai acontecer, e vai acontecer porque houve o merecimento por parte do Segismundo, com o auxílio de inúmeros espíritos, em que no fundo se uniram desafetos, estimularam-se uniões, para que os problemas que tinham levado a um desajuste na situação dos envolvidos fossem superados numa próxima existência e que caminhassem todos em direção ao progresso e a sarar os seus problemas. Ora, a reencarnação, vou-vos só pôr a par, antes de falar propriamente da reencarnação, do qual é a história subjacente a este caso. Ora, ao ler a obra nós percebemos que o Segismundo assassinou o Adelino com o intuito de se casar com Raquel. Ou seja, foi uma paixão assoladora que fez com que ele assassinasse o Adelino. Ora, este crime teve graves consequências em todos os envolvidos. A morte do Adelino, pronto, é fácil ver qual foi a consequência. Mas por seu lado, com a morte do marido, a Raquel também sofreu grandes desequilíbrios. Deixou-se atrair pelo mundo das drogas, prostituição, de tal maneira o desequilíbrio foi grande que acabou por cometer quê? Suicídio. Ora, o Segismundo, com toda esta envolvência, também acabou por dar cabo da sua vida e também cometeu suicídio, retornou ao mundo espiritual numa situação com grandes desequilíbrios, grandes desajustes e muita degradação. Ora, após consciencializar-se de todos os crimes cometidos nesta encarnação, o Segismundo está muito desequilibrado. Sofre, as suas dores são intensas e o desgaste é intenso. E isto porquê? Porque quando chegamos à nossa pátria espiritual, então aí tomamos consciência de quê? De todos os nossos atos e todas as nossas atitudes. E foi isso que aconteceu ao Segismundo. Ou seja, no mundo espiritual, nós tomamos consciência de quê? Tomada de consciência do espírito, de tudo o que fez, de todas as ações que cometeu. É um processo doloroso, que pode demorar anos e é um processo que traz sofrimento. No entanto, é um processo fundamental e essencial
de grande importância para o espírito. Porquê? Porque quando finalmente o espírito assumir os seus erros, assumir tudo o que fez, então ele pode partir para quê? Para um recomeço da sua história. Voltar a tentar quê? A tentar compensar todo o mal que fez com o bem. E isso pode ser feito em parte no mundo espiritual, mas depois só consegue ser quê? Realmente redimido aqui no meio material. Portanto, o espírito precisa da matéria para poder cicatrizar todas as feridas que tem ao nível do seu verdadeiro eu. Ora, no mundo espiritual, depois de passar por este processo, o Segismundo começa então a reconstruir a sua história. Ele vai trabalhar afanosamente na mudança e na transformação das suas atitudes, vai fazer o bem, atende carentes, pessoas carentes, é compreensivo, ampara sofredores, trabalha incessantemente e, à medida que ele vai fazendo esse trabalho, os outros começam a ver nele o quê? Uma pessoa de bem. Ninguém acha que ele tinha sido quem? Um assassino. Ele parece uma pessoa de bem, que só faz o bem. E então começa a ser adorado por todos aqueles a quem ele fez o bem, que passam a orar e a pedir auxílio para este espírito. E então, com todos estes pedidos de auxílio por ele, com a ajuda dos amigos espirituais, então estará próximo o quê? Estará próximo planear a sua reencarnação, a sua vinda. Por isso, pelos méritos que ele acumulou, espíritos superiores vêm auxiliá-lo, protegendo e anunciando que a sua encarnação estava próxima. Ora, no mundo espiritual, já estes três seres se tinham encontrado. Já todos tinham desencarnado e no mundo espiritual até já se tinham perdoado. Mas, no entanto, quando nós reencarnamos, há aquela parte do processo em que nós esquecemos. E estaria programado e combinado de que Segismundo reencarnaria e teria como pais Raquel e Adelino, para ter a oportunidade de se reconciliar com aqueles a quem em vidas anteriores tinha contribuído para quê? Para um grande desequilíbrio e desestruturação. E era isto que estava a ser planeado. Ora, Raquel e Adelino já estavam encarnados na Terra e já tinham inclusivamente um filho. Ora, a primeira missão dos espíritos de luz acabava por ser convencer o quê? Convencer o casal a receber o Segismundo como o seu filho. Da parte de Raquel não houve nenhuma oposição e ela aceitou de imediato. No entanto, Adelino estava relutante. Porquê? Encarnado agora no seu corpo, ele tinha esquecido o perdão e as intenções de que tinha manifestado no plano espiritual. Ele estava relutante, ele estava com medo, ele tinha inclusivamente sonhos e contava que estava perturbado porque nesses sonhos ele não se lembrava da situação, mas achava que alguém lhe queria fazer mal. Ora, no entanto, ele tinha o seu fundo bom, só que com os problemas da vida, do trabalho, do dia a dia, ele estava, digamos assim, energeticamente envolto por más energias. Ora, os espíritos foram quê? Auxiliar também o Adelino e vieram, no fundo, em conversa com a família, em conversa enquanto durante o sono, durante a noite, enquanto ocorre o desdobramento, eles vieram trazer tudo o que de bom o Adelino tinha
ao de cima, para que ele pudesse quê? Para que ele pudesse aceitar o Segismundo como seu filho. E no fundo, é assim, depois de várias excursões ao mundo físico, para se encontrarem e prepararem o ambiente em torno do lar de Raquel e Adelino, os espíritos conseguiram mostrar ao casal que isto seria benéfico para quem? Para todos, não só para o Segismundo, mas também para eles próprios, porque iriam superar e aceitar verdadeiramente, ultrapassar toda aquela mágoa. Ora, com isto tudo nós conseguimos ver que, então, um processo reencarnatório é planeado muito antes. E tal como é planeado, também é planeado o quê? O corpo físico. Nós somos constituídos, no fundo, por quê? Nós somos constituídos pelo espírito e depois temos ainda algo que é semi-material, que é o perispírito, que nos acompanha para a parte espiritual, que ainda tem algum grau de fluidez. À medida que o nosso progresso moral vai aumentando, o nosso corpo fluídico vai ficando menos fluídico, vai ficando mais próximo de energia pura. No entanto, nós precisamos quê? Nós precisamos do corpo material para conseguir ultrapassar o quê? Para conseguir ultrapassar os nossos problemas, precisamos da parte material. Ora, e no processo de reencarnação, o nosso corpo material vai registar quê? Todas as cicatrizes, tudo o que nós temos, a nossa bagagem que anda sempre connosco e que está impregnada no nosso perispírito. Ou seja, o corpo material a gente pode deitar fora, mas o nosso perispírito mantém o quê? O nosso perispírito mantém tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós fomos, tudo aquilo que nós fizemos. E por isso, no processo de reencarnação, o corpo físico também vai acabar por ser quê? Por ser preparado com determinadas características que hão de ser favoráveis para a nossa evolução. Ou seja, no processo de reencarnação, o corpo espiritual vai ter que sofrer alterações múltiplas para fazer a ligação fluídica com quem? Com os futuros pais e depois poder reencarnar num ser muito pequenino. E uma das alterações que ocorre é o quê? É, no fundo, o adaptar o nosso perispírito a um novo quê? A um novo ser de dimensões e, estando no plano espiritual, depois temos que nos adaptar aqui ao plano material, onde as leis da natureza também são diferentes. A força da gravidade, é importante que o perispírito se adapte a essas forças existentes. Tudo isso é um processo extremamente complexo e que é descrito ao longo deste livro. Ora, a fecundação do óvulo nós sabemos que ocorre algumas horas depois da união sexual. No caso do Segismundo, os espíritos que estão a assistir e a acompanhar o processo e o momento da reencarnação vão ajudar diretamente na escolha do espermatozoide. Ou seja, eles vão influenciar, ao contrário do que a ciência genética nos dizia, que temos uma série de mutações cromossómicas por acaso. Nem tudo é assim por acaso. Há um auxílio de modo a quê? De modo a escolher aquele espermatozoide que tem o quê? As melhores características para o corpo que foi pré-programado. Por isso, eles identificam o mais apto e
com fluidos magnéticos, conseguem que seja esse a promover a fecundação. Ora, o espírito que se vai reencarnar liga-se ao óvulo fecundado através de um pequeno filamento fluídico energético que se vai estreitando até ao nascimento. Durante este processo, os espíritos construtores vão começar o trabalho de magnetização do corpo perispírito. Para quê? Para conseguir que ele se reduza às dimensões, para depois ter as dimensões de quê? De um feto, de uma criança. Ora, este processo é auxiliado por uma equipe espiritual que vai acompanhando todo o processo, que vai acompanhando tudo de modo a garantir que seja um processo de sucesso. Ora, aqui no livro nós temos várias descrições sobre o processo que aconteceu ao próprio Segismundo. Porquê? Porque os espíritos começam a trabalhá-lo de maneira a ele se desligar de elementos do plano espiritual para conseguir ligar-se a elementos que vão ser dados pela mãe, elementos, porque acaba por ser a mãe depois que lhe vai dar os elementos fluídicos também necessários para essa ligação. Ora, durante esse processo, que é um processo difícil, é um processo complicado, ele vai perdendo a lucidez, vai perdendo a memória, de modo a que, quando se dá o momento da concepção e se dá essa ligação fluídica, que ele possa realmente ser entregue, de certa forma, à mãe. Ou seja, é um processo todo complicado para ajustar o quê? Ajustar o perispírito do Segismundo, que estava no plano espiritual, para um perispírito que se possa adaptar agora aqui à matéria, ao corpo da mãe e ao processo evolutivo de multiplicação celular, etc. Para que ele próprio, então, comece a selecionar os genes necessários para o desenvolvimento do corpo físico que já estava pré-programado. Ora, o próprio Segismundo depois acaba por conseguir selecionar algumas características, porque neste processo nem tudo o que herdamos vem da hereditariedade. Por vezes há coisas que são diferentes, que podem ser coisas que foram selecionadas por quem? Foram selecionadas pelo próprio espírito. Ora, todo este processo é acompanhado pelos espíritos, principalmente nos primeiros 21 dias, como nos diz André Luís, durante a formação do feto, para que tudo ocorra conforme programado. Há inclusive proteção espiritual para permitir proteção contra o ataque de espíritos inferiores que possam perturbar todo este processo. Há alterações cromossómicas, que são as tais que a genética nos diz que eram por acaso e que muitas vezes vêm porque nós necessitamos de limar determinadas sensações, determinados problemas. No caso de Segismundo, vinha planeado, por exemplo, de que quando atingisse a maioridade, ele iria ter problemas cardíacos. Porquê? Que seria uma forma de ele compensar o sofrimento que a Vera causado. Iria ter problemas cardíacos que, se durante a sua vida tivesse uma vida regrada, com harmonia, que esses problemas até seriam diminuídos, mas que estava já predisposto no seu percurso e na sua genética a ocorrência desses problemas. Ora, durante o período de gestação,
geralmente o espírito vai ficando o quê? Perturbado e vai perdendo a lembrança da última encarnação. Ou seja, durante o período da gestação, com a ligação fluídica entre o espírito e o espírito da mãe, o espírito vai esquecendo tudo. No entanto, muitas vezes esses sentimentos podem não ser completamente esquecidos e podem surgir, mas à medida que o nascimento se aproxima, cada vez a lembrança do passado se vai tornando o quê? Mais fraca, para que quando reencarnarmos não estarmos sujeitos aqui às nossas memórias. Partimos do zero para vencer os problemas à medida que nos vão surgindo. É esse o nosso mérito. E é isso que nos traz mérito, não é saber de antemão o que é que eu devo fazer. É o nosso livre-arbítrio que nos vai levar a tomar as decisões corretas. No fundo, reencarnar é um processo que é complexo. Os espíritos dizem que muitos dos processos mais complexos nem sequer ainda temos capacidade de os entender por completo, porque a nossa ciência, as nossas leis, ainda não as conhecemos todas. À medida que o tempo passa, está a haver uma grande evolução em termos de leis da física, a física quântica, etc. A genética, a ciência, a medicina. Nós estamos a evoluir, mas a nossa evolução ainda não nos permite compreender todos os fenómenos energéticos que estão associados a estes processos. E há processos muito, muito complicados. No entanto, o que a doutrina espírita nos ensina é que, tal como o Sigismundo, não interessa se cometemos as maiores atrocidades, desde que haja vontade em melhorar, vamos ser sempre e vamos ter sempre o auxílio por parte de quem? Por parte do mundo espiritual. Nunca estamos sozinhos. Se pedirmos auxílio, ele virá até nós. Temos é que pedir com fé e ele não é recusado. Portanto, a renovação íntima acaba por proporcionar o quê? A nova experiência no corpo físico e uma nova oportunidade sempre de progresso. No fundo, e agora só porque me esqueci, o processo reencarnatório não se conclui logo a seguir ao nascimento. É assim, ainda demora uma série de anos até esse processo estar concluído. Ele estará concluído quando o quê? Quando houver independência, ou seja, controle dos movimentos do corpo, quando houver autonomia, quando o espírito puder tomar as suas próprias decisões e ter o seu livre-arbítrio. E não há uma regra certa. Muitos dizem que perto dos 6, 7 anos de idade será quando o processo reencarnatório está completo. Uma das provas, quantos casos não existem de crianças que têm memórias de vidas passadas, que se lembram de vidas passadas e que depois, à medida que vão crescendo, essas memórias vão desaparecendo. É uma das evidências, no fundo, que dão sustento aqui à reencarnação. Pronto, faltava-me só referir que não vamos pensar que imediatamente a seguir ao nascimento que terminou o processo reencarnatório. Não terminou. Ele termina anos mais tarde, ainda com o apoio da equipa espiritual, para que tudo vá correr dentro do melhor possível. A reencarnação é também a resposta para nós, no fundo, compreendermos o quê? A justiça divina. Sem ela, não conseguiríamos compreender como funcionam os mecanismos de Deus. Ou seja, porque é que há uns que parece que tudo lhes corre bem, porque é que nascem com determinada enfermidade, parece que uns vieram para sofrer. E sim, foram maioritariamente das vezes as nossas opções são
Deus é infinitamente bom e justo. E se aquela pessoa vem com aquela incapacidade, é porque isso é para quê? É para o seu bem, é para a sua evolução. E assim compreendemos melhor também a frase de Jesus: nenhuma das ovelhas que me foram confiadas por meu Pai se perderá. Ou seja, a esperança que nós, não interessa o número de vezes que tenhamos que cá vir, o importante é que todos os seres estão fadados aqui ao progresso e não sabemos quando, mas havemos de lá chegar. Pronto, e estes foram os livros que eu me baseei para a apresentação. Se quiserem mais pormenorizadamente ler a reencarnação de Segismundo, aconselho vivamente o livro Missionários da Luz, que explica com muito, mas muito maior detalhe do que eu expliquei aqui.